Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje, obviamente, vamos falar aí sobre tudo envolvendo aí, né, a partida de ontem, saída de Álvaro Pacheco, que deve ser confirmada ainda no decorrer do dia de hoje, né, a volta dos jogadores que está acontecendo nesse exato momento, com direito a protesto que irá acontecer daqui a pouco, lá no aeroporto Galeão, né, o aeroporto Tom Jobim Internacional do Rio de Janeiro. Segurança já está reforçada por lá, a gente vai trazer todos os detalhes aí dessa cobrança, desse protesto da torcida do Vasco, e também vamos falar sobre o futuro, quem irá assumir, né? Quem vai ser aí o responsável por comandar o Vasco daqui para frente? Será que teremos o retorno de Ramon Emiliano Dias? Será que o Felipe vai assumir o comando da equipe para esse jogo de sábado? Será que o Rafael Paiva, o treinador do Sub-20, vai ter que assumir essa bronca, assumir essa responsabilidade? Então a gente vai trazer todos os detalhes, vamos falar bastante aí sobre o futuro do Vasco aí nesse momento de total instabilidade que o clube vive, mas obviamente, né, já quero convidar você, vascaíno, que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e quer ficar bem informado, quer ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso clube, para se inscrever aqui no nosso canal, para vir fazer parte aqui da nossa família, lá embaixo, naquele botão vermelho, né? Não esqueça também de ativar o sino das notificações e deixar o like, né? Deixar o joinha, deixar aquela curtida no nosso vídeo para ajudar no engajamento, no crescimento, né, do nosso trabalho aqui na plataforma, aqui no YouTube. Então, conto com a ajuda de vocês, e lembrando que hoje à noite nós estaremos ao vivo, né? A gente vai estar aqui entrando ao vivo para trazer informações, esclarecer todas as dúvidas de vocês às 8 horas da noite. Por isso que é importante você estar inscrito no canal com o sino ativado para você não perder absolutamente nenhuma live, nenhum ao vivo que a gente faz. E lembrando que hoje à noite nós iremos sortear aí 2 camisas oficiais aqui do nosso canal para todos os doadores, né? Todo mundo que está ajudando o nosso trabalho a continuar crescendo, evoluindo no Pix. Tá vendo esse número que está aqui na tela agora? Ou aqui esse QR Code? Qualquer valor que você doar, você participa do sorteio dessas camisas. Obviamente, os maiores valores vão ter uma participação maior, né? Então, quem puder dar aquela moral e ajudar a gente aí, a gente vai ficar muito agradecido com a ajuda de vocês, beleza? Então, bora começar o vídeo falando já desde o jogo de ontem, né? Mais uma partida vexatória, mais um jogo aí extremamente fraco do Vasco, né, diante do Juventude, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, né, o Vasco somando aí 7 derrotas em 9 jogos até o momento. É o pior início do Campeonato Brasileiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Realmente aí um aproveitamento aí terrível, realmente muito ruim, e obviamente o Álvaro Pacheco, desde que chegou, não conseguiu uma vitória até o momento. E óbvio que todo mundo quer sair do treinador, né? A gente sabe que o treinador aí está sendo muito contestado pela torcida e também por próprios jogadores do atual elenco que não querem a continuação do treinador. E eu vou falar para vocês, ele só não foi demitido até o momento porque ele não voltou para o Rio de Janeiro ontem à noite, tá? Ontem tivemos um problema muito sério, né, acontecendo lá no aeroporto de Caxias do Sul, né? Acabou tendo um assalto por lá, culminando com algumas pessoas, infelizmente, falecendo, né? Então o Vasco teve que pernoitar, teve que ficar em Caxias do Sul ontem à noite, só está voltando nesse momento para o Rio de Janeiro, inclusive com direito a protesto, tá? A gente vai trazer para vocês na íntegra imagens lá desse protesto daqui a pouco nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, né? Lá no nosso TikTok. Então, você que não segue a gente nessas redes sociais, fica aí a dica para você já seguir a gente por lá, porque a torcida do Vasco já está presente no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para fazer essa cobrança, né? Para dar esse choque de ordem nos jogadores e também na comissão técnica, né? E aí, provavelmente, ainda hoje à noite, o Pedrinho ele deve se reunir com o treinador, né, com o Álvaro Pacheco, para comunicar a decisão ali da demissão do treinador, né? O Pedrinho é um cara de muito caráter, é um cara muito sincero, ele não queria fazer essa demissão por telefone, né? Ele não queria ligar para o Álvaro Pacheco e conversar com ele ali pelo telefone, ele quer fazer tete a tete, ele quer fazer fisicamente, né, essa reunião para poder desligar o treinador do Vasco, né, explicar os motivos para ele, né, que não deu certo, não deu liga, não funcionou, e obviamente ele não vai ter aí continuação no comando do futebol do Vasco. E falo para vocês, tá? Eu acho que o Pedrinho também
deveria desligar, também deveria demitir o Pedro Martins, que é o executivo de futebol, que foi o responsável pela contratação do Álvaro Pacheco e pela forma que o contrato foi feito, né? O Álvaro Pacheco sendo demitido agora, o Vasco vai ter que arcar com todos os salários do treinador até o final do ano, até o final do contrato, que é um absurdo esse crime que foi feito pelo Pedro Martins em relação ao Vasco da Gama. Então, se eu sou o presidente, se eu sou o Pedrinho, que hoje comanda tanto o Associativo quanto a Vasco SAF, eu não mandava só o Álvaro Pacheco embora, eu mandava o Pedro Martins junto com ele. E aí surge, né, essa grande questão: quem irá assumir? Quem vai ser o responsável aí, né, por tocar essa barca, essa panela de pressão que é o Vasco no momento? Alguns nomes interinos começam a aparecer, o nome do Rafael Paiva, que foi o treinador que assumiu após a saída do Ramon Dias, né, o treinador do Sub-20, que poderia voltar ao comando do Vasco de forma interina, né, até o Pedrinho contratar um novo técnico. O nome do Felipe também surgiu como uma possibilidade, né, o Felipe, que hoje é o diretor técnico de futebol do Vasco, ele já comandou algumas equipes aí pequenas, o Bangu, o Tigres do Rio de Janeiro, né, nunca conseguiu tanto destaque assim, mas é um cara de confiança do Pedrinho, e é um cara que, de certa forma, tem bagagem, né, já conhece o Vasco. Eu acho que o torcedor talvez tivesse um pouco mais de calma aí com o Felipe pela questão da história dele com o clube, né? Uma história muito vencedora, uma história de conquista de muitos títulos. Então, talvez, nesse momento, talvez internamente o Felipe poderia ser um nome mais forte. E aí surge também a possibilidade do retorno, da volta do Ramon e do Emiliano Dias. Você vai perguntar, como assim, Mário? Por que os dois voltariam? Não acabaram de sair do Vasco há 2 meses atrás? Mas o fato é, os dois ainda têm contrato com o Vasco, eles não rescindiram de forma oficial a saída deles do clube, né? Ainda existe aquele imbróglio para saber se o Ramon e o Emiliano pediram demissão, se os dois foram demitidos, se vão cobrar a multa rescisória do Vasco. Então tudo isso ainda está muito obscuro, ainda não tem a transparência muito grande de tudo que aconteceu. E o fato é, o Emiliano nunca foi embora do Rio de Janeiro, ele segue morando na Barra da Tijuca com a família dele, ele segue acompanhando o Vasco de muito perto, ele segue tendo um contato muito grande com os atletas do Vasco, ele tem amizade, ele encontra com jogadores até hoje, né? Mora no mesmo condomínio de muitos desses atletas. E outro detalhe muito importante, tá? O Ramon Dias, que estava na Argentina, voltou hoje de manhã para o Rio de Janeiro. Então, acredito eu que tem alguma coisa acontecendo, né? Acredito que deve existir já um contato entre o Pedrinho e a dupla Ramon e Emiliano para talvez os dois reassumirem, né? Eles têm muito respeito dentro do elenco, os jogadores ficaram muito chateados, muito tristes ali após a saída dos dois treinadores, né? E, como eu falei, poderia ser aí uma opção rápida, viável e sem muito alarde, talvez, o retorno da dupla ao Vasco da Gama. E aí eu faço uma pergunta para vocês aí, vocês concordariam? Vocês acham que aí o retorno desses dois poderia, de repente, salvar o ano do Vasco, como eles fizeram ano passado, chegando ali no meio da temporada e conseguindo resgatar ali o futebol vascaíno na última temporada? Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Apesar do trabalho do Ramon esse ano não ter sido muito bom, eu ainda acredito que poderia ser o nome ideal. Primeiro, por conhecer o elenco, e segundo aí, por ser um cara que tem muita cancha, tem muita experiência e poderia aí, talvez, assumir, né, essa responsabilidade de tocar o Vasco aí nessa panela de pressão que é o clube nesse momento. E aí, agora é aguardar, é esperar, como eu falei para vocês, daqui a pouco o elenco tá chegando ao Rio de Janeiro, saibam que vai ter protesto pesado no aeroporto. A torcida vai cobrar, a torcida obviamente vai xingar, a torcida vai reclamar e os jogadores têm que, meu irmão, assimilar isso, tem que bater no peito. A gente soube ontem que tem muito jogador que tá jogando de sacanagem, tá fazendo corpo mole, informação, isso é notícia. Tem jogador que não está jogando de forma séria, isso aí também tem que ser apurado. Esses jogadores têm que ser afastados do elenco do Vasco e, se possível, aí demitidos, porque é algo muito sério que está acontecendo no clube nesse momento. Enfim, lembrar a galera mais uma vez que hoje à noite a gente vai estar ao vivo aqui a partir das 8 horas da noite aí para trazer toda essa cobertura para vocês. Provavelmente já iremos anunciar a demissão do Álvaro Pacheco e talvez até já anunciar a volta aí do Ramon e do Emiliano, que pode acontecer ainda hoje à noite. E antes da gente terminar o vídeo aqui, queria lembrar a galera que nessa
desse sábado, né, partida entre Vasco e São Paulo em São Januário, a nossa parceira do canal, a 1xBet, aí tá com várias promoções acontecendo. Eles vão estar dando aí 10 mil reais, isso mesmo, 10 mil reais e 10 camisas do Vasco aí para 10 pessoas. São 10 sorteados, né? Cada vascaíno vai ganhar R$1.000 e uma camisa oficial do Vasco aí. Para participar desse sorteio aí, é só você se cadastrar lá no site da 1xBet. O link tá no primeiro comentário fixado. E todo mundo que se cadastrar ainda vai ganhar um bônus de R$300 de boas-vindas e não para por aí. Ainda ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então é só alegria, só coisa boa lá na 1xBet. Já corre lá agora, faça o seu cadastro. Primeiro comentário fixado, clica no link e garanta a sua participação, beleza? Então espero vocês hoje, 8 da noite. Estaremos ao vivo aqui para trocar aquela ideia e fazer a nossa live. Valeu, tamo junto.